Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim as Escrituras. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós bendizemos, Senhor, o Teu nome, pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez de abrirmos Tua palavra para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, então, Senhor, desvenda os nossos olhos, glorifica o Teu nome no nosso meio, para que possamos, Senhor Deus, pelo Senhor ser transformados, e assim, ó Deus, glorificarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Essa carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, os estudiosos afirmam que, assim como essa carta e a segunda carta dele aos Coríntios e Romanos, eles fazem o grande arcabouço teológico, não é? As grandes cartas de Paulo, podemos dizer assim, escritas à igreja. Essa é uma carta diferente da carta aos Romanos, irmãos vão perceber, por algumas razões óbvias. Primeiro, é que a carta aos Romanos ela tinha um tema que era desenvolvido, doutrinário, não é? Em que Paulo lida desde o princípio com a salvação de todos os povos da terra, tanto dos judeus como dos gentios, por meio da graça do Evangelho de Cristo. Enquanto que Paulo aqui, ele escreve à igreja de Corinto e é uma miscelânea de problemas que ele está enfrentando. É uma igreja complexa, de muita dificuldade mesmo. E ele, aparentemente, ele é despertado a escrever, né, como diz o texto no capítulo 1, por uma carta. Alguém lhe escreve. Por exemplo, a partir do verso 10, ele diz assim, né, a partir do verso 10, ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Então, chegou a ele essa informação que há contendas na igreja e ele vai escrever à igreja que tem esse problema. Só que, quando ele entra no assunto da divisão da igreja, você vai perceber que o problema havia um problema mais profundo na alma ali. Não era simplesmente uma divisão de relacionamento entre pessoas. Há um problema com a maneira de ver o Evangelho. Paulo vai perguntar na sequência, como vocês dizem que vocês são meus? Acaso eu morri, eu fui crucificado por vós? Como vocês podem dizer que me pertencem se eu não dei a vida por vocês? Foi Cristo que morreu por vocês. Então, o apóstolo Paulo vai voltar ao âmago da questão, à essência do Evangelho. E esse problema, então, se difunde em vários problemas na igreja. Não era apenas divisão que era o problema quando o Evangelho não é compreendido ou aplicado corretamente. O culto é confuso, a disciplina na igreja não havia. Havia problemas pessoais entre irmãos, gravíssimos, a ponto de levar o irmão aos tribunais. Você vai encontrar uma crise onde o pertencer ao corpo de Cristo, estar unido a Cristo, não tinha ainda tido todos os seus aspectos tratados. Por isso, Paulo começa agora a exortar a igreja. A divisão que começa aqui, que existe na igreja, é apenas um aspecto desse problema. O problema é múltiplo e variado. Quando a cruz de Cristo é tirada do centro, quando se esquecem do evangelho da cruz, naturalmente a igreja começa a entrar em colapso nos relacionamentos, na adoração, no combate ao pecado, tanto individualmente, no coração, como na igreja, pela liderança.
e, consequentemente, a igreja começa a entrar em colapso, a definhar. Isso é algo sério e Paulo vai lidar com isso aqui nessa carta. Uma carta, como eu disse, diferente daquela que nós acabamos de estudar, de pregar em Romanos, porque nós vamos falar de muitos e diversos problemas. Não apenas um problema, muitos e diversos. Consequentemente, é uma carta que vai nos ensinar muitas coisas, práticas, objetivas, né? A aplicação da doutrina na vida. Nós vamos ter, sem dúvida alguma, muito benefício em pregar, estudar, em ouvir a exposição dessa carta, se o Senhor nos conceder vida e graça até o fim. O apóstolo Paulo, ele é identificado no texto como sendo o autor. É isso que o verso 1 diz, do capítulo 1. Ele é o autor da carta. Você olha o texto e diz assim, verso 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Ele é o autor da carta, e Sóstenes aqui é um indivíduo que foi citado em Atos, provavelmente ele, Charles Hodge, chega a dizer que provavelmente é o mesmo, mas não tem como afirmar porque os nomes eram muito comuns naquela época. Mas era alguém que tinha, de alguma forma, certo, um relacionamento com a igreja, e por isso ele cita o nome dele quando escreve a igreja. Há algum relacionamento dele com a própria igreja, certo? É interessante, não há nenhuma razão para duvidar que Paulo seja o autor da carta, nenhuma razão plausível. Existem muitos argumentos contrários, mas nenhum argumento plausível que possa dizer isso. O vocabulário, a teologia, as informações pessoais que ele dá no texto, dele, que falando dele, da pessoa dele, são todos pontos, claro, que vão mostrar com clareza que a autoria paulina é a melhor maneira de entender esse texto. Paulo é o autor dessa carta. Ele é o autor dessa carta. Quando essa carta foi escrita, podemos pensar um pouco mais, né? Ela foi escrita enquanto ele estava, vamos chamar assim, em Éfeso, antes da celebração do Pentecostes. Lá no livro, na primeira carta aos Coríntios, por favor, no capítulo 16, verso 8. Ainda na mesma carta, capítulo 16, verso 8, diz assim a Escritura, ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Então, ele está falando, ele está dizendo, eu vou estar aqui, ele está escrevendo de Éfeso, certo? E ele escreve de Éfeso até o Pentecostes, ele vai ficar nessa cidade. Ele é aquele que plantou essa igreja. Ele escreve antes, nesse período aí, segundo o próprio texto de Romanos nos dá a direção de entender dessa maneira, ele plantou a igreja de Corinto no ano de 51 depois de Cristo, obviamente, ano de 51 depois de Cristo, e ele se manteve na cidade por um tempo interessante. O livro de Atos, no capítulo 18, registra a presença de Paulo em Corinto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos 18. É importante para nós situarmos esse contexto importante para entendermos a carta como um todo. Atos, capítulo 18, por favor. O apóstolo Paulo, por exemplo, a partir do verso 1, ele diz assim, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, houve ali um decreto que todos tinham de sair, e Paulo se encontra com eles, ele vai para Corinto. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, que ofício? Fazedores de tenda. Eles eram fazedores de tenda. Passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, é aqui que Paulo chega, é exatamente aqui nesse capítulo que ele chega no livro, em Atos, no capítulo 18, ele chega a Corinto. É interessante notar ainda que no mesmo capítulo 18, verso 18, preste atenção no que Paulo, na narrativa que nós vamos ler, 18, verso 18, diz assim o texto. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, entenda,
ele chega em Corinto e ficou ali um bom tempo. Por fim, despedido-se dos irmãos, navegou para a Síria. No ano seguinte, ele foi, ele seguiu para Éfeso, onde ele permaneceu por quase 3 anos. Durante a primeira parte do seu tempo em Éfeso, ele escreveu a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando ele escreveu a primeira carta em Éfeso para a igreja de Corinto, a sua primeira carta. A data, provavelmente, ela ocorre entre o ano 54 ou 55 depois de Cristo. A igreja foi fundada em 51 por ele, provavelmente entre o ano 54 e 55. Alguns chegam até a falar no ano 57, alguns estudiosos ainda chegam a estender um pouco mais, mas não há razão nenhuma para acreditar que foi escrito depois do primeiro século. O Novo Testamento todo, ele foi concluído no primeiro século, não há dúvida disso. E Paulo escreve à igreja de Corinto mais ou menos ali no meados do primeiro século. O apóstolo Paulo, ele trabalha com um tema central dessa carta que é importante, que é a glória de Deus, como viver para a glória de Deus. Paulo, ele tem uma consciência clara de que ele tem um objetivo na vida, que é glorificar a Deus com aquilo que ele faz. E isso, o desejo dele é promover a unidade do corpo de Cristo, não só a unidade, como a pureza da doutrina e dos comportamentos no meio da igreja. O apóstolo Paulo vai lidar com todos esses temas, dizendo: viver para a glória de Deus, é necessário que nós venhamos a promover com toda a clareza a unidade do corpo de Cristo, a pureza no corpo de Cristo, mas não só a pureza no corpo, como a doutrina pura e o comportamento puro diante de Deus e diante dos homens. Isso é claro. Então, qual é exatamente o propósito, dessa carta? Podemos responder dizendo, essa é uma carta ele vai responder uma carta que foi enviada por alguns irmãos, que enviaram uma carta a ele. Lembra que ele diz: recebi algumas informações da casa de Cloé de que há divisão no vosso meio. E nessa carta, ele responde os questionamentos que foram feitos pela igreja. Eles mandam a ele alguns problemas e ele então escreve a carta. Por exemplo, casamento, divórcio, alimento, ídolos, o chamar assim, como adorar a Deus de modo público, os dons espirituais, e tudo isso, as coletas, dízimos, a contribuição, tudo isso Paulo vai responder aos questionamentos que foram feitos pela igreja. Mas não apenas isso, mas ele vai lidar com um problema grave, que é a divisão na igreja. A casa dela, Cloé diz, há divisão na igreja. Isso ameaça o corpo de Cristo. Isso ameaça a obra do Evangelho. Se há uma coisa que destrói uma igreja local, ou uma igreja, é a falta de unidade no corpo de Cristo. A falta de entendimento disso. Isso certamente leva a igreja a passar por grandes tribulações, sem dúvida alguma. Tendo isso em mente, irmãos, nesse aspecto geral, data, autoria, propósito central da carta, nós podemos pegar esses 3 primeiros versos, que são como ele escreve para a igreja. Ele vai fazer a saudação para a igreja. E lembre-se que uma saudação, ela é comum. Você pega os textos antigos, na época de Paulo e até anterior, você vai encontrar claramente que é uma forma comum de escrever carta. Mas nós não podemos simplesmente pensar que Paulo aqui está enchendo um cabeçalho dizendo: é assim que se escreve uma carta e eu vou usar os termos comuns de todo mundo. Não. Aprenda uma coisa com o princípio hermenêutico, isso é fundamental. Quando a gente estuda uma carta, qualquer carta, seja ela qualquer carta, pastoral ou até mesmo uma carta geral, entenda isso. A saudação, a introdução da carta, os termos que ele usa, as expressões que ele usa, são fundamentais para entender o que ele vai desenvolver em toda a carta.
tudo aquilo que ele vai ensinar aqui nesse momento é de grande valor para aquilo que vai ser dito por ele no decorrer da carta aos Coríntios. O que Paulo diz aqui? Vamos voltar ao nosso texto, então. Terminada essa parte mais elucidativa, vamos, então, entrar no texto como ele se propõe. Voltemos aqui, ao capítulo 1 da carta de Paulo. Só voltar aqui um pouquinho, irmãos. Diz assim, primeiro verso, Paulo diz assim, a partir do verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. O que Paulo está endereçando aqui? O que Paulo está querendo dizer com essas palavras, irmãos? Primeiro, é importante frisarmos o texto. Paulo foi chamado depois da sua conversão, e do labor que ele demonstrou entre os gentios. O nome dele, judeu, nós sabemos, é Saulo. Não houve uma mudança de nome na conversão. A gente diz assim, era Saulo e na conversão passou a ser Paulo. Isso não está no texto. Saulo é o nome judeu, Paulo é o nome grego. Então, o que você vai ter são nomes comuns, usados. A mesma pessoa tem nome judeu e nome grego. É muito comum isso. Então, como judeu, o nome dele é Saulo. Mas ele depois, é importante isso, nesse período que ele está lidando com o povo de Deus, depois da sua conversão, o nome dele grego vai ser Paulo. Era comum para os judeus ter esse nome entre todos os povos. Era comum, era muito fácil saber que Saulo era o nome de judeu. Entretanto, a expressão chamado para ser apóstolo, isto é, apontado para ser apóstolo, e lembre-se que apostolado é um ofício específico, e não pode ser assumido apenas ao bel prazer. Ele não poderia dizer, eu decidi ser apóstolo, Paulo que decidiu ser apóstolo. Ele usa o termo chamado para ser apóstolo. E esse termo é importante, porque ele foi apontado pela competente autoridade, que é Deus. E esse chamado era indispensável. Não havia sucessão apostólica, irmãos. Não havia sucessão apostólica. Os apóstolos não chamam apóstolos. É Deus que chama apóstolo. Não existe esse conceito de sucessão. É Deus quem chama. E ele diz, Paulo apóstolo. Paulo chamado pela vontade de Deus. E é interessante o detalhe que ele utiliza. Pela vontade de Deus. A palavra, então, apóstolo, qual o significado dela? Literalmente, a palavra apóstolo significa mensageiro. Literalmente, a palavra apóstolo significa missionário. Alguém que é enviado para pregar. Esse é o termo geral da palavra apóstolo. Mas no ofício estrito, podemos dizer, ela é aplicada somente, certo, aos mensageiros que estavam com Cristo, que foram enviados por Cristo. Todos os outros irmãos são chamados para pregar o Evangelho, mas os que foram chamados por Cristo. Eu lembro de Marcos, no capítulo 3, Jesus diz assim, Marcos diz assim, e ele chamou a quem ele quis para estar com ele e andar com ele. Ele chamou quem ele quis. É aplicado apenas ao ofício daqueles que são mensageiros enviados por Cristo. São mestres infalíveis da religião verdadeira. Eles são o fundamento da igreja, do Novo Testamento. Está lá em Efésios 2:20. Você sabe que a igreja ela tem como fundamento, e esse fundamento foi lançado, Cristo é o fundamento, e quem lançou esse fundamento foram os profetas e os apóstolos. Ao chamar a si mesmo apóstolo, Paulo está dizendo, eu sou apóstolo por derivação, por vontade, por chamado de Deus. Eu fui chamado por Cristo particularmente. Eu fui chamado por Ele particularmente. Paulo, em outro momento, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 1, lembre-se que aqui ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus.
Lembre-se que na segunda carta, Paulo vai ter que lidar com um problema grave. Havia um grupo de pessoas em Corinto que diziam que ele não era apóstolo, que ele não tinha autoridade apostólica, então ele vai fazer a defesa do seu ministério lá. Quando ele escreve a segunda carta, ele vai lidar com isso. Aqui ele está dizendo, ora, veja bem, Paulo apóstolo, Paulo chamado para ser apóstolo. Agora, como e por quê? Chamado pela vontade de Deus. Em outro momento, lá em Gálatas, no capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo vai ser bem mais claro na introdução da sua carta, quanto a esse particular. Veja o que ele diz, no verso 1 do capítulo 1 de Gálatas. Ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ponto. Essa é a questão de Paulo. É por isso que ele introduz aqui na carta, dizendo, Paulo, apóstolo, chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Não é pela vontade dos homens, não é porque os homens me escolheram, não é porque alguém me chamou para isso. Dentre os meus amigos, Deus me chamou. E está lá em Atos, registrado isso. Quando o Senhor aparece a ele diretamente, fala a ele diretamente. E o convoca para essa missão, para esse chamado extraordinário que nós temos lido sobre o que Deus fez por meio do apóstolo Paulo, a igreja do Senhor, naquela época, e fala até hoje, porque a palavra de Deus até hoje fala a igreja do Senhor. Pela vontade de Deus, pela autoridade de Deus. Não teve aqui uma eleição popular, não. Não teve uma consagração. Interessante isso, porque esse é o ponto e a centralidade do argumento. Paulo chamado para ser apóstolo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Essa é a carta, é a autoridade. Entenda que nos profetas você vai ter algo similar. Não é exatamente, não é idêntico, mas é similar. Veja por que é similar. Você vai encontrar, na maioria dos profetas, no início dos seus livros, a história da sua vocação. Por exemplo, distintamente acontece com Isaías, que acontece no capítulo 6, quando ele se descreve o chamado de Isaías. Aquilo ali é o princípio da autoridade. O Senhor estava sentado no alto sublime trono, e os anjos do Senhor diziam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Então, o Senhor, eu disse, ai de mim, eu sou um pecador, homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o Senhor vai e o chama. Depois que ele perdoa o pecado dele, diz, quem há de ir por nós? Quem enviarei? Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. É um registro importante, porque a autoridade do profeta em falar a palavra de Deus é demonstrada pelo próprio Deus. É isso que está escrito aqui. A autoridade de Paulo está posta aqui. Sem dúvida alguma. Ele era um homem chamado por Deus para ser apóstolo. E ele vai dar ordens, ele vai ensinar a igreja, ele vai instruir, ele vai falar coisas aqui, irmãos, que são complexas. Por exemplo, lá no capítulo 7 ele chega a dizer, digo eu não, Senhor. Digo eu não, Senhor. Aí, como é isso que ele está falando e não é Deus falando? Parece-me claro que ele está dizendo, ora, eu estou aplicando uma lei que o Antigo Testamento não tinha especificamente a esse caso, mas aqui pela base daquela lei, eu digo, aí ele diz, não tenho eu também o Espírito Santo? Ele vai e diz, acaso eu não tenho também o Espírito Santo? Ele fala pelo Espírito, a autoridade do apóstolo. É por isso que é muito estranho quando você vai ler, as pessoas vão ler Paulo, e normalmente elas dizem assim, eu prefiro Cristo ao apóstolo Paulo. Eu prefiro o profeta Isaías do que Paulo, porque Paulo é machista, Paulo é isso, Paulo é racista. Aí começa todos os discursos que você imagina, como se ele estivesse falando de si mesmo. Ele foi chamado por Deus. Ele tem autoridade dada por Deus para falar.
juntamente com o irmão, diz o texto aqui no verso 1, apóstolo de Jesus Cristo, a vontade de Deus para ser apóstolo de quem, irmãos? De Jesus Cristo, da parte de Cristo. Jesus chamou os apóstolos e chamou Paulo. O mesmo Cristo que chamou os 12, e depois Judas não era um deles, ele chama Paulo, o Senhor da igreja. O que nos impressiona é saber disso, que a continuidade do ministério de Cristo, continuada pelos apóstolos que escrevem a vontade dele nas Escrituras, os evangelhos e as cartas no Novo Testamento. E aí Deus chama pastores, e esses pastores não devem se desviar do texto. Eu não tenho o que falar para vocês, para a vida e para a alma de vocês, se eu não abrir a Bíblia e não explicar o texto. Eu não tenho autoridade em mim mesmo, senão o que a própria palavra diz. Paulo era um apóstolo, e nós que damos continuidade a esse ensino por meio da pregação, que são os presbíteros da igreja, esse trabalho continuado na igreja é a continuidade do ministério profético de Cristo até hoje. É por isso que a nossa mensagem ela é apostólica, porque ela é baseada na doutrina dos apóstolos. Ela não pode ter outro fundamento a não ser o que está revelado nas Sagradas Escrituras. Sóstenes não era um apóstolo, Sóstenes era um irmão, e o irmão Sóstenes. Ele não era um apóstolo. Muitos que tentam criar uma discussão em termos desse nome, diz, olha, ele tinha a mesma autoridade de Paulo, Paulo e Sóstenes. Paulo, o apóstolo, e o irmão Sóstenes, ele não é apóstolo. Então não caia nessa ideia de que pelo fato de ele citar alguém junto com ele distingue muito bem, ele é apóstolo, Sóstenes é irmão, como diz claramente o texto. Como diz claramente o texto. É interessante que lá em Colossenses, por exemplo, no capítulo 1, verso 1, Paulo, o apóstolo, e Timóteo, o irmão, ele fala a mesma coisa. Lá em Colossenses 1, verso 1, Paulo, o apóstolo, e Timóteo, o irmão. Timóteo não era apóstolo. É uma maneira própria de escrever. Ele está escrevendo, provavelmente, é uma tese que se levanta que esse Sóstenes fosse o amanuense. Talvez, é uma discussão, não se sabe ainda. Provavelmente ele foi aquele que escreveu a carta, mas não sabemos com certeza sobre isso. Talvez nem seja, mas no máximo ele foi o amanuense. Talvez no máximo ele foi aquele usado para escrever o que Paulo falava. De modo muito próprio, podemos dizer, não é? Provavelmente ele fosse o amanuense de Paulo nesse contexto, tá certo? E Timóteo provavelmente em outros, provavelmente foi assim. Por isso ele chama, ele escreve citando o seu nome e o nome de um deles, Sóstenes ou mesmo Timóteo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso. A igreja de Deus que está em Corinto. Expressão interessante, não é? A palavra de Deus aqui ela é usada muito claramente, como é usada nas Escrituras, como um termo claramente que vai descrever as pessoas ou um povo de Deus. Como é que se é igreja, irmãos? Veja que Paulo diz, chamados. É interessante, Paulo, chamado para ser apóstolo. Eu escrevo a igreja de Deus em Corinto, chamados para ser santo. A igreja, ela não é o cidadão que nasce em Corinto.
Não é porque você tem um atestado de nascimento de uma cidade que você é membro da igreja de Cristo. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser chamado. Aqueles a que ele predestinou, a esses ele chamou. Chamados para esse fim. Chamados do mundo. Chamados do pecado. Esses são aqueles que fazem o número do povo de Deus, irmãos. É por isso que Paulo diz lá em Efésios 5:25, Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Quando ele fala a relação marido e mulher, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. A igreja de Deus em Corinto, os chamados. Importante porque, quando Paulo diz, ele escreve a igreja, imagina ele era aquele que perseguia a igreja, e ele agora se torna, porque ele foi chamado por Cristo, ele é parte dessa igreja. Todos aqueles que pertencem à igreja foram chamados pelo Senhor, por meio do Evangelho de Cristo. Seja aqui em Recife, seja nesse bairro, seja num bairro vizinho, seja no estado, seja na nação, em qualquer lugar onde tenha as pessoas que creem no nome de Cristo, verdadeiramente como ele se revela na Escritura, esses são chamados igreja. É por isso que quando nós ouvimos exatamente isso, as expressões como a igreja na casa de Filemon, a igreja na casa de Áquila, na casa de Priscila, era a igreja de Deus, irmãos, porque pertence a Ele. Ali eram aqueles que foram chamados por Ele. O Senhor os separava do mundo, o Senhor os chamava de fora das trevas. E era certo, porque Paulo chega a escrever, é interessante, lá em Atos capítulo 20, verso 28, ele fala que pastoreai o rebanho de Cristo, o rebanho de Deus, melhor dizendo. Paulo usa essa linguagem em Atos 20, 28, que ele deve pastorear o rebanho de Deus que foi comprado pelo seu sangue. Essa igreja, esse povo de Deus, ele custou caro, eles foram comprados pelo sangue. Não é apenas um chamado para um entendimento, é o chamado para que a obra que foi realizada por Cristo, em dar a sua vida, derramar o seu sangue para redimir a sua igreja, ela seja alcançada. O Evangelho é proclamado para que aquela obra de Cristo, pelo poder do Espírito, possa alcançar aqueles que são seus, a igreja de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto. Nós somos, irmãos, assim. Nós somos povo de Deus, nós vivemos em Recife. Nós somos cidadãos dos céus, que vive nessa cidade. Nós vivemos aqui, mas nós somos cidadãos dos céus. Os nossos valores são celestiais. Os nossos objetivos são celestiais. O nosso propósito. Não é que nós não vivemos no mundo e não podemos viver nesse mundo, sim. Todas as profissões que o Senhor lhes concedeu, sirvam a Deus e aos homens, à igreja, por aquilo que Deus lhes deu para fazer. Mas a ética de vocês não é a ética desse mundo. Os valores de vocês não são os valores desse mundo. A igreja de Deus em Corinto. Corinto era uma cidade portuária. Ela linkava, numa estreita de terra, dois grandes mares. Região muito rica e próspera, formada por povos gregos. Vários povos viviam ali, naquele local. Muitas línguas se falavam. A imoralidade dominava, região portuária, onde a prostituição era muito comum. A igreja de Deus em Corinto não pode praticar as coisas de Corinto.
Os deuses de Corinto não são os nossos deuses. A igreja de Deus, que coisa bela. A igreja de Deus. Como isso nos faz pensar? Não é minha, é de Deus. Ele cuida da igreja. Ele cuida da sua igreja, como a Escritura nos ensina. A igreja de Deus que está em Corinto. E aí Paulo entra nos detalhes. Aos santificados em Cristo Jesus. Chamados para ser santos. São santificados em Cristo Jesus. Essa é uma cláusula que explica a cláusula, né, anterior. Ele vai nos ensinar a natureza da igreja. O que consiste a igreja? A igreja é uma cláusula importante, porque explica exatamente. Veja, a igreja de Deus que está em Corinto. Aí ele, aos santificados. Quem é a igreja? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Essa é uma cláusula explicativa, gloriosa. A igreja não é um clube social. A igreja não é um ajuntamento de amigos. A igreja não é um lugar bom para a gente se encontrar. A igreja de Deus é a igreja dos que foram santificados por Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ser membro da igreja é algo extraordinário, irmãos. O participar da igreja de Deus é algo maravilhoso. Fomos chamados por Ele para isso. Para sermos santos, irrepreensíveis nesse mundo. Santificados em Cristo Jesus. O sentido da palavra grega é interessante porque o termo grego utilizado significa santificar também, mas também significa purificar. É um termo usado até mesmo na cerimônia no Antigo Testamento, que é a cerimônia de purificação. Santificados. Isso nos mostra dois aspectos claros, irmãos. Veja, da culpa e da poluição. A santificação, ou santificar, ou limpar, ou lavar, ou purificar, né, do pecado, pode significar também expiar por meio de um sacrifício, ou mesmo pela renovação do Espírito Santo, pela obra renovadora do Espírito. Isso é claramente usado para sacrifício. Por meio do sacrifício, nós somos purificados, nós somos lavados, santificados. Você entendeu o que eu estou falando em poucas palavras? É você abrir o texto de Hebreus comigo no capítulo 10, verso 14. Hebreus 10, verso 14. Diz assim o apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Com uma única oferta, ele aperfeiçoou, ele purificou para sempre os que estão sendo santificados. Por meio, como é isso? Por meio do sacrifício, ele é santificado. Então, essa santificação, ela depende de um sacrifício. Chamados para ser santos, santificados em Cristo. Como alguém é santificado em Cristo, irmão? Por meio do seu sacrifício, que é único, definitivo, de uma vez por todas. Então, o Senhor diz assim: eu tirei a tua culpa e te chamei para ser livre da poluição do pecado. Eu perdoei o teu pecado.
agora eu te chamei para que você viva uma vida santa, para que você não viva uma vida de poluição, de contaminação. Você foi limpo. Você foi limpo. Se purifique. Foi para isso que você foi chamado pelo Senhor. Essa expressão muito rica, muito gloriosa. A igreja, então, podemos dizer, ela consiste daqueles cuja culpa é expiada e que são internamente santos e que são consagrados por Deus ou para Deus como sua propriedade e como povo peculiar. A culpa é expiada. Somos consagrados a Deus como um povo peculiar. E o detalhe do texto, a riqueza do texto, é essa expressão em Cristo Jesus. Não é? Aparentemente tão despretensiosa, não é? Mas ela tem a sua beleza aqui, quando diz assim no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha, santificados em quem? Em Cristo Jesus. Chamados para ser santos. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui é uma doutrina extraordinária estabelecida aqui. Primeiro, preste bem atenção, que a ênfase de Paulo é na obra de Deus em Cristo. Em nenhum momento ele, como apóstolo, ele se coloca como aquele que expia pecado. Isso não existe na linguagem paulina. Ele prega, ele anuncia esse evangelho, e que diz a igreja, eu escrevo a igreja de Cristo, a igreja de Deus, que está em Corinto, é a ela que eu me refiro. Quem são esses? Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Eles foram santificados em Cristo. Perceba que agora ele vai usar uma palavra plural, é uma ideia plural, porque o que ele vai combater é a divisão na igreja. Então perceba, ele é Senhor nosso e deles. Ele não é apenas Senhor nosso, de todos que invocam o seu nome. Veja, irmãos, não apenas aqui, mas em todo lugar onde se invoca o nome do Senhor. Ele é Senhor deles e Senhor nosso. Há um só Senhor. Não existe 2 ou 3 senhores na igreja, não há um outro cabeça, o cabeça da igreja é Cristo. Como vocês vão dizer que um pertence a mim, outro pertence a Apolo, outro pertence a Pedro e outro a Cristo? Só há um Senhor, um cabeça. Essa é a linguagem dele. Como isso, irmãos, que doutrina se estabelece aqui? É o que nós chamamos na teologia sistemática de santificação definitiva, né? Ou até mesmo um termo, o segundo aspecto, a santificação que tem um processo. A primeira é a definitiva, a segunda ela tem um processo, ela é continuada. Nesse aspecto, a santificação, ela parece com a justificação, entenda? Porque é um ato. Veja que Paulo usa essa linguagem de ato. Ele diz, santificados em Cristo Jesus. É como se a obra, ele diz, aqueles já foram santificados, já estão santificados em Cristo. E como isso acontece? Como nós lemos em Hebreus 10, 14. Por um só ato, por uma só oferta, por um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. O seu sacrifício aperfeiçoou para sempre. Quem, diz o autor da carta de Hebreus? Os que estão sendo santificados. Os que estão sendo santificados. Que coisa, se nós já estamos
santificados, nós somos chamados para sermos santificados, ou para vivermos em santidade. Por que isso? Só uma maneira de você se purificar, se você já foi purificado. Só uma maneira de você lutar contra o pecado, se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Fora de Cristo você não pode fazer. Não há força para isso. Essa expressão em Cristo nos ajuda a entender isso, porque essa união com Cristo é que é o grande ponto. Qual é o grande problema, irmãos? Quando nós falamos em santificação da igreja, uma igreja que foi chamada para ser santa, uma igreja que já foi santificada e chamada para ser santa, nós temos que entender uma coisa: santificação, tanto quanto justificação, né? Deus, o Pai, é aquele que doa, que dá. O Filho é o dom. E o Espírito é aquele que cria fé dentro de nós por meio do Evangelho. Vou repetir. Tanto na santificação quanto na justificação, Deus, o Pai, é o doador. O Filho é o que ele doa, o que ele dá, o que ele entrega. E o Espírito é aquele que cria fé dentro de nós através do Evangelho. Michael Horton diz assim: em ambos, Cristo é o objeto. O Evangelho é o meio da sua comunicação da parte de Deus. E a fé é o meio de nós recebermos isso de Deus. Então, entenda, Cristo é o objeto, o Evangelho é o meio, e a fé é o meio que nós temos de receber aquilo que nos foi dado. Deus nos concede o seu Filho, eu só posso recebê-lo pela fé em Cristo. O que mais nós podemos entender a partir disso aqui? Há um erro grave quando nós pensamos em santificação apenas como um processo, mas não como um ato de Cristo que, de uma vez por todas, aperfeiçoou com seu sacrifício um povo para Deus. Definitivamente. Porque quando a gente pensa a ideia de santificação como um processo, nós pensamos o seguinte: santificação é como se Deus estivesse dizendo assim para você: você precisa ser melhor do que você é agora. Então você precisa melhorar nessa área, melhorar naquela área. E é estranho isso, porque normalmente as pessoas que olham, esse tipo de lógica parece que nos faz iguais aos espíritas. Porque nós vamos ser melhor até quando? Qual é o parâmetro do melhor? Qual é a lógica do melhor? Não há. Porque eu estou em Cristo, eu vou ser transformado à imagem de Cristo. Veja, a santificação, ela não é o processo de me fazer mais e mais melhor, ou melhor e melhor, ou então até mesmo imaginar que eu sou melhor do que eu era ontem, e vou sempre melhorando. Santificação não é esse processo. Santificação tem um aspecto: é me fazer parecido com Cristo. Eu já estou em Cristo, eu já fui lavado por Ele, e agora a obra da santificação me fará igual a Cristo. Essa é a obra que Paulo tanto descreve. Há um objetivo nela: nos fazer semelhantes a Cristo. É por isso que nós estamos nele. E Paulo diz assim, com todas as letras: aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Santificados nele. Você não é santificado em você, ele está dizendo à igreja de Corinto. Você não é santificado por suas obras, você é santificado nele, somente nele. Esse é o grande mistério, o mistério da união com Cristo. Esse é o grande mistério que a Escritura nos ensina. Nós somos unidos a Ele, unidos a Cristo dessa forma, como de modo tão belo a Escritura nos ensina aqui. A união com Cristo por meio da fé. Essa é a maneira misteriosa da santificação. Nós podemos falar nos nossos esforços,
a igreja de Cristo, a igreja de Deus em Corinto, aos chamados aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Santificados em Cristo. União com Cristo. É estando em Cristo que eu recebo todos esses benefícios. É uma forma desconhecida, irmãos. É uma forma misteriosa, porque assim como é misterioso a nossa união com Cristo. É misterioso para os rabinos, é misterioso para os filósofos gregos, até mesmo para os legalistas, é algo estranho isso. Porque a linha tênue entre santificação e legalismo, a linha é muito tênue entre um e outro. O legalismo é a obra de purificação feita pelo homem somente. A santificação é a obra pelo Espírito feita no homem. A distinção é profunda. Às vezes parecem iguais, mas no fundo, um depende de si mesmo, outro depende de Deus. É misteriosa, porque a vida de fé, ela esvazia o homem de si mesmo. Ela conta todas as obras dos homens e como um nada. O indivíduo conta os seus próprios sofrimentos como perda. Fazer aquilo que é para fazer é feito por uma força que lhe foi emprestada. Estar de pé não são suas pernas, são pernas emprestadas. O que você vê não são seus olhos, são os olhos emprestados. O levar a carga com uma força que não é sua. Santificados em Cristo. É nele, Cristo sendo tudo para o homem e o homem sendo nada. Esse é o mistério. Essa é a prática e a vida do reino de Deus, irmãos, do reino de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, diz Paulo. Mas ele diz, entretanto eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Tudo é na dependência dele. Ele me amou e deu a si mesmo por mim. Esse é o mistério. Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A igreja de Corinto, que é essa igreja que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, entenda, é como a igreja se identifica. É importante frisar que o que Paulo estabelece aqui no texto, quando diz a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E aqui há uma realidade não apenas em Corinto, mas em todo lugar onde se invoca o nome de Deus, e esse é o Cristo, não apenas nosso, mas o Cristo deles, não apenas o nosso Senhor, mas o Senhor deles. Essa é a igreja de Corinto. Nós sabemos dos pecados de Corinto. Nós sabemos dos pecados de Corinto. E nós vamos aprender mais um pouco sobre eles no decorrer da exposição. Mas Paulo se dirige à igreja dizendo aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. A igreja de Deus em Corinto. Certo dia, um jovem amigo disse, fazendo referência a uma igreja
cujos líderes tinham práticas estranhas. Ele fez referência a essa igreja de modo impróprio. É uma conversa pessoal. Você pode dizer que aqueles líderes fazem e praticam coisas pecaminosas, mas nunca se dirija à igreja de Cristo com as palavras que você se dirigiu. A igreja de Cristo é preciosa para Ele. Não tem como você dizer que ama a igreja. Você ama a Cristo e você odeia a sua esposa. Ninguém vai me dizer que gosta de mim se não gosta da minha esposa. Ninguém pode falar isso. Ninguém fala mal da minha esposa. Não que ela não tenha erros e nós não tenhamos erros, mas você não fala de maneira desrespeitosa, porque essa é a igreja de Cristo. E ele encerra o último verso dizendo as seguintes palavras: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz. Graça a vós outros e paz. Importante o encerramento desse texto, irmãos, porque Paulo agora se dirige à igreja como se fosse na sua apresentação, abençoando-os. E duas palavras-chave ele utiliza: graça e paz. Graça e paz. Graça é um favor. Paz é fruto desse favor. O primeiro, graça, inclui tudo aquilo que está associado ao amor de Deus no seu exercício para com os pecadores. Tudo aquilo que Deus faz para salvar pecadores. Graça. Mas não apenas isso. O segundo, a paz, é o benefício que flui da graça. É todo bem que foi providenciado, tanto no aspecto temporal como eterno, em Cristo Jesus. É tudo aquilo que nós temos da parte dele, graça e paz. Tudo que é fruto da obra da redenção, justificação, adoção, santificação, graça e paz. Todas as coisas que fluem dessa graça que nos alcançou, essas bênçãos infinitas supõem uma fonte infinita, e elas são buscadas em Cristo, tanto quanto em Deus, o Pai. Veja como Paulo descreve Cristo aqui literalmente como sendo Deus, atribuindo a Ele as mesmas obras. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte do Pai e da parte do Filho. Mas ele usa um termo pactual, da parte de Deus nosso Pai. Então, não é Deus Pai, nosso Pai, e do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Deus não pode ser seu Pai se não for por meio de Cristo. Graça é aquilo que é a fonte, paz é o fruto, os benefícios. Cristo deve ser uma pessoa divina, claramente. É claro que Deus aqui é chamado de Pai, e Cristo aqui é chamado Nosso Senhor. Deus, como Deus, não apenas nos criou, irmãos, mas Ele nos renovou, nos adotou, como diz a Escritura. Deus em Cristo nos redimiu. Ele é o nosso dono, Ele é o soberano, e nós temos uma aliança, Ele tem uma aliança com Ele. Ele reina e governa sobre nós. Ele nos defende de todos dos seus e dos nossos inimigos. Essa é a forma que a piedade assume sob o Evangelho.
Todo cristão tem Deus como seu Pai e Cristo como seu Senhor. Essa é a forma que a igreja lida com as duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. E é impossível isso ser operado se não for pela operação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho Deus como meu Pai e Cristo como meu Senhor. Nós amamos a sua pessoa. Nós amamos obedecer sua voz. E nós confiamos na proteção dele. Nós confiamos nele. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo, nosso Senhor. A igreja não subsiste sem essas duas realidades, graça e paz. Graça e paz, como a Escritura nos ensina. Nessa introdução, nesse fundamento inicial da carta, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que a igreja é de Deus, não pertence a homens, que o apostolado dele não foi dado por homens, foi dado por Deus, que essa igreja ela é feita por aqueles que foram chamados e santificados em Cristo, de uma vez por todas, e aqueles que foram santificados em Cristo estão sendo santificados continuamente. E na caminhada da igreja, essas duas verdades não podem se apartar, graça e paz. Graça e paz. Independe dos problemas que a igreja vai ter ou que ela tem. Esse é o fundamento que nos ajuda a lidar com todas as questões da igreja. Quem é o Senhor dela? Quem somos nós? O que é a igreja? Fomos chamados para quê? Como devemos andar? Quem é Deus para mim? É meu Pai. Quem é Cristo para mim? É meu Senhor. Me submeto à vontade dele e faço a vontade daquele que é meu Pai. A igreja de Corinto ouviu essas palavras do apóstolo Paulo na sua introdução, que serve para a igreja de Cristo hoje, quando ela, de modo tão objetivo, irmãos, tão objetivo, ela vive numa demanda onde, primeiro, você tem lideranças que se intitulam apóstolos dos nossos dias. Vários apóstolos. Você tem, infelizmente, multidões seguindo esses falsos mestres. E como que sendo chamados por Deus, eles proclamam outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Nós vivemos essa demanda na nossa época, na nossa geração. Nós vivemos hoje a dificuldade associada ao conceito de santificação, onde os homens querem viver uma vida santa com base simplesmente nos seus próprios esforços. Eles não nasceram de novo. O que nós precisamos, irmãos, é nascer de novo. E o evangelho pregado, ele precisa convocar os homens ao arrependimento. A igreja do Senhor não vai crescer com a associação de pessoas simplesmente a ela, mas com o evangelho sendo pregado, e por meio da pregação do evangelho, aqueles que são do Senhor serão chamados, crerão no evangelho, abandonarão seus pecados, virão a Cristo. E esses vão buscar uma vida de santidade, mesmo na sua luta diária contra o pecado, eles sabem o que devem fazer e como devem fazer, e pedem a Deus, e lutam com seus pecados, eles não se entregam aos seus próprios pecados. Isso faz com que você tenha a igreja tenha Deus da forma como ele se revela.
O Deus que chama é o nosso Pai. O Senhor que nos santifica é nosso Senhor. Nós fazemos a vontade dele, como ele descreve na sua palavra, e nos submetemos à sua autoridade, como ele se descreve, como Senhor da igreja, o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Desejo do meu coração, irmãos, primeiro é que você que tem lutado contra seus pecados e imaginando que pode vencê-los por suas próprias estratégias e forças, é importante que você entenda o início do verso, parte B do verso 2, santificados em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo é suficiente para nos purificar de todo pecado e nos limpar de toda iniquidade. É nessa graça, é nessa força, é nesse poder que nós poderemos lutar contra os nossos pecados. Não com a nossa força, não com o nosso poder, não com a nossa capacidade. Desejo sincero do meu coração é que você renuncie às armas que você tem utilizado para tentar viver uma vida santa e se submeta ao senhorio de Cristo. E confie nele e faça o que ele manda. Não confie no que você faz, confie nele. E obedeça a sua vontade. Faça o que ele ordena. Então a graça e a paz do Senhor se manifestarão sobre nós. Aquilo que é a essência, a base e o que é o fruto, receberemos da parte dele. Graça e paz seja com todos nós. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor bendito, pelo privilégio de podermos nessa noite meditarmos na tua palavra e ouvirmos a tua voz e sermos desafiados, Senhor, a não andarmos segundo os nossos próprios pensamentos, confiando nas nossas próprias formas e métodos, mas confiando no Senhor. Nós somos o teu povo. Fomos chamados, Senhor Deus, por ti. Fomos santificados em Cristo. E o Senhor nos chamou para vivermos uma vida santa. Ajuda-nos, Senhor Deus. Purifica-nos de todo pecado. É o que nós te pedimos ao Senhor, para a tua glória e para teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.